Então, pessoal, boa noite. Boa noite, Thiago. Estamos mais uma vez aqui no programa Lexto Modular, Lexto Technologies, inovação na construção. E hoje estamos aqui em Pernambuco, né, Recife, uma cidade onde a gente está conhecendo, né? O Heitor já conhece ela há um bom tempo, a gente, Santa Catarina, está conhecendo ela agora. Mas a gente sabe que o Nordeste tem inovado muito aí no setor da construção civil. Então a gente veio aqui para visitar a Lightwall, visitar algumas empresas que estão inovando no setor. E aqui ao meu lado, pessoal, estou com duas pessoas feras aí quando se fala de construção modular, construção industrial. Pessoas que ao longo da jornada a gente aprendeu a gostar e principalmente aprendeu muito junto com essas conexões. Uma frase que me moveu esse ano de 2024, é que a inovação ela depende estritamente de conexões, de network, e é isso que a gente veio fazer aqui. Fazer network, fazer conexões, entender o que o Brasil está fazendo de inovação, entender o que cada região está aplicando de inovação. E a gente vai falar ao longo da noite aqui um pouquinho da jornada da Lightwall, um pouco da jornada Lexto Modular, da Lexto, um pouco da minha jornada, um pouco da jornada do Heitor HGI. E eu queria fazer a introdução aqui, deixando o início aí da fala. Vou começar aqui com o Lucas Damasio, né? Nosso querido, ilustríssimo aí, engenheiro de produção, mas é um fera da construção modular. E a cada dia que passa eu tenho admirado mais o Lucas em relação... Eu costumo falar ao Heitor que o Lucas é o sommelier, é o degustador dos sistemas construtivos industrializados do Brasil. Então ele já conhece muita coisa, ele tem feito isso mesmo de estar visitando e conhecendo. E eu queria, Lucas, te apresenta aí pra turma, fala o que tu faz, fala o teu dia a dia. E fala pra que tu tá aqui em Recife, Pernambuco. Boa noite. Bom, sou o Lucas Damasio, hoje represento a Lexto Modular, Lexto Tecnologia, dentro da parte de pesquisa e desenvolvimento. É um prazer estar aqui com outros inconformados com a construção tradicional e apaixonados pela industrialização da construção. É isso que a gente busca, é isso que a gente veio buscar aqui, novidades nesse setor, novidades no segmento de inovação em sistemas construtivos. E a gente acabou vendo muita coisa legal aí, acho que tem muita coisa para contar aí pro pessoal, né? E o grande prazer meu é estar com esses professores aqui hoje ao meu lado, que a cada dia eu aprendo demais e todo dia com eles um aprendizado muito grande, e agradecer aí pela oportunidade de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Porra, Lucas, prazer é nosso também, né, Heitor? Sensacional. E Heitor, ouvindo do Lucas, né, e dá pra ver que existe uma paixão, né, existe uma paixão no que a gente tá fazendo, e toda vida que a gente conecta e que a gente tá junto é muito legal, porque acaba agregando, acaba sempre criando coisas novas. E eu sinto que a inovação, quando tem essas conexões, essas mentes brilhantes, principalmente mente que tem experiência no setor, acaba agregando muito, né, no nosso conhecimento, realmente, né, Lucas? E é um prazer também estar aqui junto com vocês. Mas, Heitor, fala para nós aí, dá a introdução do Heitor, dá a introdução de quem é o Heitor. O pessoal aí de casa quer saber. Eu sou o teu fã, tu sabe disso, né, cara? Aprendi muito contigo na jornada. Realmente, tu é um cara que come inovação, tu gosta de inovação, conhece inovação, mas eu acho que o principal do Heitor, e aí eu falando aqui, o Heitor é um cara que cria muita conexão. Tu é um cara da conexão, tu é um cara que tá chegando onde chegou, e eu tenho certeza que vai chegar muito longe, porque tu é um excelente conector não só de fios e cabos, como tu vai apresentar, mas conexão de mentes, cara. Isso... Porra, é um prazer estar aqui do teu lado, e vai lá, fala o Heitorzinho aí pra gurizar, porque o Thiago já te conhece. Vamos lá. Primeiramente, agradecer, é uma honra, né? A gente se conhece há muito tempo e a gente entende que a vida ela é feita de momentos de dedicação
E durante toda essa vida, né, eu sempre uso um termo que eu sou um cara que dediquei minha vida à engenharia de instalações. E dedicar uma vida não é dedicar dias, semanas, meses, é uma vida. É você acordar pensando nisso, é você dormir pensando nisso, é você estudar sobre isso, é você ler sobre isso, é você falar sobre isso o tempo todo. Então, assim, quem é o Heitor, né? É um apaixonado pelas instalações, pela industrialização e praticamente tive algumas experiências muito importantes na vida, né? Sou grato demais pela jornada da MRV, né? A maior construtora da América Latina ali, uma mãe, uma paixão muito grande. Então, ali eu passei 10 anos da minha vida também incomodado, como o Lucas falou, né? Como as coisas eram feitas, né? De uma forma muito mobral ali, de uma forma muito manual e obras muito grandiosas, né? Pesadas, difíceis de ser tocada, com centenas de pessoas dentro de um canteiro. Então, entender toda a lógica de como funciona uma operação tão grandiosa, dessa magnitude, exigiu uma vida de dedicação. Por isso que eu sempre uso esse termo, né, cara? Uma vida dedicada às instalações. Então, entender como que funcionou a elétrica, a hidráulica, o incêndio, o gás, a comunicação, o fotovoltaico, o selo digital e tantas disciplinas, né, que isso não é ensinado às vezes dentro da universidade, que não tem curso técnico sobre isso, e conseguir pegar esse emaranhado de informações e transformar isso numa conexão integrada, que é o que a gente tem feito durante os últimos dias, é muito importante. Ter montado 63 fábricas de kit, produzido mais de 500 mil de apartamentos de uma forma industrializada, cara, isso é histórico, isso é inovador, isso é revolucionário, mas isso doeu, né? Isso doeu na pele, né? A gente criar essas coisas, entender isso. Imagina gerenciar 63 fábricas espalhadas pelo Brasil, Thiago, com centenas de pessoas envolvidas no processo. A compra, o projeto, as pessoas que iam executar, as pessoas que iriam instalar. Então, foi algo surreal que a gente viveu, né? Também sou muito grato pela experiência que vivemos na Ambar, né? Considerada aí a maior Construtec da América Latina, uma operação gigantesca também a nível Brasil, um know-how, né? Frenético de coisas que aconteciam ali. Tive a oportunidade de fundar a Construep, né? Que também veio de uma forma sólida, focada em projetos, porque a gente entende que tem um câncer no Brasil, chamado projeto, né? Os projetos de instalações, muitas vezes ele é deixado de lado e isso impacta nos resultados, isso impacta nas finanças, isso impacta na execução, isso impacta na lista de material e vai gerando uma bola de neve que hoje, né, as instalações ela corresponde a 13% de um custo de uma obra, só que você vai ver que ela mal gerida, ela extrapola 20, 30, 40, ela vira um transtorno no pós-obra, é o maior índice, né, de reclamação no pós-obra. Então, é um conglomerado de coisas que a gente veio trazendo através da Construep, seja nos projetos integrados, seja na industrialização, né? E agora, como grupo HGI, vindo como um combo de soluções. Porque agora a gente abre a caixa preta de fato e vem para o mercado com uma forma muito agressiva, no sentido de ajudar a dar essas soluções com gestão de obra, HGI gestão de obra, HGI supply, HGI a parte ambiental, HGI, toda a parte de segurança do trabalho. Então, quando a gente estuda esse universo, né, e vê que tem alguns estados brasileiros, como nós estamos aqui para aprender um pouco do que está acontecendo no Nordeste, a gente vê que tem coisas isoladas, às vezes, acontecendo no Sul, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo com vocês lá no Sul. Então, o que a gente precisa? Conectar tudo isso de uma forma muito macro e começar a fomentar, falar sobre isso, trazer a galera para a mesa, para entender o quão isso que a gente está querendo fazer é revolucionário, é transformador. E acho que o Brasil está mais preparado para viver isso também. Então, um pouquinho do Heitor é isso, né? Muita resiliência, muita persistência, muitas viagens, muitas horas dedicadas. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Ô, Heitor, sempre que eu olho para ti, cara, eu lembro daquele Heitor que fala assim, cara, a gente vai lá ver as instalações de banheiro, né? Parte hidráulica de banheiro. E aí todos os banheiros basicamente são iguais. Muda pouquíssima coisa. E por que cada projeto sai diferente? Por que ninguém pensa de uma forma uniforme, né? O Brasil ele não chegou ainda num status de engenharia onde, claro que respeitando todos os engenheiros, né, a classe da engenharia, mas não há um consenso, não há um pensamento de forma industrializada. A gente é muito manufatura.
E eu sempre lembro do Heitor reclamando muito disso, de que praticamente os banheiros são tudo iguais. Então assim, fala, Heitor, um pouquinho da tua jornada quando tu fala o que é a HGI, o que ela vem resolver, qual é a grande dor, né? Porque nós que vem do setor da incorporação, eu sei que tu sabe, mas vamos passar aqui para a turma. A grande dor do incorporador é o quê? É que a gente muitas vezes vai lá, projeta, a gente contrata os profissionais para que eles entreguem um projeto que seja pensado, racionalizado e que seja na hora da execução executado da forma que foi projetado e que no final do dia isso tudo não acontece. No final do dia tu projeta um empreendimento para ter 1.000 disjuntores, vai 1.200, 1.500, quando não vai 3.000, né? Muitas vezes porque tem desvio dentro do canteiro, é muito difícil fazer esses controles, né? E a grande dor do incorporador é justamente essa, de que a gente faz um projeto, cria-se um orçamento e que no final da obra quase nunca é 100% da maneira que foi projetado. E o Heitor vem para o mercado, através da experiência dele, através da HGI, através das soluções, trazendo soluções nesse sentido. Mas explica para nós qual é que é o que o Heitor enxerga e onde que ele mais vai lá e muitas vezes bota o dedo na ferida, nossa, dos incorporador. Mas principalmente abre o olho para dizer assim, vem cá, cuida aqui desse jeito. Explica um pouquinho para nós. O que eu vou falar, turma, é o seguinte. O resumo acontece em 4 coisas. Durante muito tempo, né, durante 3 anos, praticamente, eu viajei o Brasil por muitas semanas. Com objetivo, porque assim, eu conhecia muito do universo MRV, né? Porque MRV tem uma questão maravilhosa que ela está em vários estados. Então, quando você conhece as culturas, as normas, o que a turma utiliza em cada um do... Tem água quente, tem água fria, tem gente que faz com PVC, tem gente que faz com PPR, faz com CPVC, faz com PEX. E aí a gente vai entendendo que, no final das contas, quando eu rodei o Brasil inteiro e visitei as maiores consultoras do Brasil, eu cheguei a uma conclusão. E só quem viaja nessa proporção que eu viajei e olha tudo é que consegue chegar a essa conclusão. Existe uma similaridade muito grande no Brasil, independente se é Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão ou altíssimo padrão. É muito similar. Pensa que banheiro é banheiro, cozinha é cozinha, elétrica é elétrica, hidráulica é hidráulica, ela não vai mudar a lógica. Então, vamos pensar primeiramente nas tecnologias construtivas. O que a gente tem hoje no Brasil? Parede de concreto, alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, drywall, um light wall que a gente veio aqui aprofundar na tecnologia, mas enfim, é isso que existe. Quais são as lógicas que estão amarradas a essas tecnologias? Quantas tipologias de banheiro existem no Brasil? Quantas tipologias de cozinha existem no Brasil? Quantos pés direito que existem no Brasil? Se a gente simplesmente define essas lógicas e vem com 4 coisas, Thiago e Lucas, que na minha visão primeiro, padronização. Eu falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. E as pessoas falam, mas nem sempre você vai conseguir padronizar, engessar. Não é isso. Tem muitas coisas que a gente consegue padronizar. A gente vê uma novela na posição do ralo. As construtoras posicionam o ralo em dezenas de lugares diferentes. Aí coloca um ralo, coloca 2, coloca de 100, coloca de 150, coloca perto do box, coloca no meio do box, coloca do lado contrário do chuveiro. Aonde que é a posição certa disso? Aí você vê tomada baixa, média e alta, coisa simples, define a altura daquilo. E aí as pessoas não definem, aí você vê construtora com 30, com 40, com 45, com 50, com 1 metro, com 1,20 m, com 1,10 m. O que é o certo disso? Porque isso vai interferir praticamente na industrialização. Os erros que a gente viu acontecer nas empresas que industrializava era não ter compatibilizado essas alturas que está no projeto versus a altura que iria executar no campo. E aí todo mundo ficava brigando, o kit está curto, o kit está longo. Não é isso, é uma definição da lógica. Aí o cara fala assim, não, mas é 30. 30 da onde? Se você tem uma caixinha que tem 10, você pode considerar a base, você pode considerar o topo ou você pode considerar o meio. Quem que vai tomar essa decisão? É o projeto? O projeto não especifica. É o engenheiro da obra? Quem que vai alinhar esse assunto com o cara da fábrica? E o eletricista, ele está sabendo disso? Então, são várias informações que passam na mão de um monte de gente que na hora de executar dá problema. Então, primeiro ponto, padronização. Segundo ponto, compatibilização. Por que as instalações é um caos? Porque são muitas disciplinas. E no Brasil a gente tem um outro problema que é grave, que é fragmentada a composição de projeto.
Um faz elétrica, outro faz hidráulica, outro faz o incêndio, outro faz o gás, o outro faz a fotovoltaica. Tem questões que, às vezes, projetistas faz a infra, o outro faz o prédio. Quando junta tudo isso na mão do engenheiro, o cara tem que ser quase que um MacGyver. É o MacGyver da engenharia. E aí você joga aquilo na mão do estagiário para levantar. Né? Tem mais de 5.000 produtos específicos envolvidos naquilo ali. Que ser humano que dá conta de fazer um negócio desse fazer dar certo? Por isso que 99,9% das obras estoura o custo. Por quê? Porque o que está desenhado não condiz com a realidade, não é compatibilizado entre si. Na hora do vamos ver se arreda para lá o esgoto, chega para cá a elétrica, chega para lá a hidráulica, chega o gás para cá. Esses ajustes que é feito na obra, você estoura a sua lista de material. E a maioria das vezes para mais. E né? a falta de padronização e tu não fazer a compatibilização é quase um assassinato do processo de melhoria contínua, né? Aí tu não consegue nunca evoluir por exemplo, tu falou do ralo ali, tu não consegue padronizar uma coisa, descobrir se aquilo ali tá realmente funcionando e padronizar a melhor maneira e cada um faz de um jeito, não sabe qual que é o melhor e assim vai virando uma bola vai de virando neve. um erro contínuo e nunca se melhora. E é um câncer. E o pior, o Lucas, que é no Brasil inteiro. Porque praticamente em todas as construtoras, muda só o CNPJ. O problema é o mesmo. E aí vem pro terceiro problema, que é a produtização. Quando nós começamos a falar assim, cara, tem que produtizar o projeto. O que é produtizar, galera? É você definir quais são os produtos que você vai utilizar ali dentro. Porque quem toma hoje a decisão de qual produto que vai utilizar é os suprimentos. Por quê? Porque ele vai no menor preço, mas às vezes não é o menor preço que vai resolver o problema tecnicamente. É um barato que vai sair caro. Então, peraí, qual caixinha que você utiliza? Tem caixinha para parede de concreto que custa R$7. Tem outra que custa 3. Qual que a gente vai levantar? E aí, do outro lado, eu tenho levantado essa bandeira. As indústrias precisam comprar a ideia de ter as famílias BIM dos seus produtos, porque senão você não consegue produtizar o projeto. Aí você coloca simbologias ou elementos que não condiz com a realidade. Tem tudo para dar errado no orçamento. E aí o orçamento, que vira um caos, o que ele faz? No desespero, ele vai para onde? Para a verba. Mas quem consegue hoje acertar instalação por verba? Ninguém. Vai dar errado. E o último pilar para encerrar esse bloco é a kitificação dos projetos, que é um negócio que não existe no Brasil. Como que a gente vai industrializar se o projeto não está industrializável? Como que eu vou fazer um kit elétrico se eu tenho que pegar um monte de detalhe de informação de um monte de projeto que está totalmente desconectado, transformar isso numa coisa só? Então, são pouquíssimas pessoas no Brasil que dominam essa técnica de transcrever um monte de projetos conectados, fazer isso amarrar numa lógica de industrialização. Então, falando desse tema específico, na minha visão, 4 coisas precisam acontecer no Brasil imediatamente. Padronização, produtização, a compatibilização e a kitificação. E existe sim uma similaridade, Thiago. Se a gente tivesse mais momentos como esse, para debruçar sobre a técnica e definir esses padrões, com certeza muitas dores seriam aliviadas. Né? Eu vou puxar um ponto aqui, ô Heitor. Tu falando aí, eu acabo relembrando o que acontece no dia a dia, né, Lucas? A gente lá na Lexto Modular, hoje a gente está desenvolvendo um projeto de um empreendimento de 23 pavimentos para ser construído em 10 meses. Né? Com uma tecnologia inovadora no Brasil, mas que no mundo inteiro já se faz, que é basicamente núcleo rígido de concreto, o esqueleto em aço, né, industrializado. E aí, eu vou fazer uma polêmica aqui agora, que é justamente pegando no pé das engenharias. Né? Aqui, eu estou do lado de 2 engenheiros, né? Correto? Sim. E o único que não é engenheiro aqui sou eu. E graças a Deus. Não, nada contra, eu adoro os engenheiros. Graças a Deus, não, pô. Eu adoro os engenheiros, né? Porque a matemática... Eu não sabia que você era engenheiro, não. Não sou engenheiro, velho. Sem eles, tu não ia ter E eu acho que é isso que acabou me levando a desafiar a engenharia. Porque pelo fato de eu não ter a escola da engenharia... Porque muitas vezes professores... E agora eu vou pegar um gancho aqui. Muitas vezes os professores, eles alimentam o medo. De não buscar o desconhecido. Então eu acredito que... E por que ocorre essa inovação que está ocorrendo agora? Porque o Brasil, a partir do momento que a gente começou a ter acesso à informação, a informação de outros países,
De 2015 para cá, a gente vem revolucionando a cada dia. Porque o corpo acadêmico, o corpo dos engenheiros do Brasil, arquitetos, estão começando a ver o que ocorre em outros países, tem que precisar ir lá, através da internet, através de pesquisas, né? E só que chega um momento que a gente precisa juntar várias matérias, né? E quando precisa juntar lá matérias, por exemplo, engenharia estrutural de concreto, com engenharia estrutural de aço, com engenharia de fundação, a gente está passando agora. A dificuldade das engenharias se conversar, sem ego, sem aquela eu sei mais, eu acho que precisa quebrar muito disso para o Brasil crescer profissionalmente. A gente sabe que o Brasil está indo muito bem, tá? O Heitor, quando se fala em inovação e tecnologia, só que eu acredito que quanto mais a gente quebrar esses espinhos da engenharia e de que, cara, eu não sou o dono da verdade, vamos ouvir, vamos discutir, vamos, né? E a engenharia tem muito medo do erro. Então, quando tu vai discutir alguma coisa, parece que tu tá atacando o erro dele. E isso não agrega. Né? O que agrega? É discutir, chegar num consenso, entender, pesquisar, né? Eu sempre digo, não é feio dizer que não sabe. Feio é tu fingir que sabe, né? Bonito é que não sei, vamos discutir, vamos aprender junto, vamos pesquisar. Hoje tá tudo ali, né? Segundo ponto que tu falou, e eu vou puxar a pergunta pro Lucas. A grande dificuldade da inovação. Quando a gente fala de projeto industrializado e quando a gente fala de construção civil no Brasil, o Brasil ele é comparado a país de quinto mundo quando se fala de construção. Isso eu falo na grande maioria das construtoras, na grande maioria das construções, que são feitas com bloco, com tijolo, com quebradeira, com um projeto que não é pensado, que é resolvido em canteiro. Que esse é o grande modelo de construção no Brasil. E que quando a gente vai para o mercado exterior, para os países que estão em mais desenvolvimento, quando se fala de construção, a gente vê que é tudo muito industrializado, vem tudo muito pronto da indústria, né? E o que a gente vê de grande dificuldade? E que fez que a gente começa lá em 2015 também com essa ideia de mudar o cenário da construção civil. A gente aprendeu que de 2015 a 2020, a gente tentou fazer um projeto modular industrializado e que a gente, por 4 vezes, a gente teve que voltar a fazer o empreendimento com parede de tijolo. Porque uma hora não dava viabilidade técnica, outra hora não dava viabilidade econômica, uma hora não dava nenhuma e nem outra junto. Por quê? Porque nascia-se um empreendimento pensado do jeito tradicional. E quando tu começa a pensar de forma industrial, tu tem que pensar o que a indústria me entrega? O que já tem pronto de prateleira, né? E aí, Lucas, eu queria que tu, que é o cara que está hoje se especializando no setor, é o cara que está, que eu digo, curtindo e caminhando nessa jornada da degustação de sistemas construtivos, o que tu compartilha com a gente aí que tu acha que é primordial e principalmente que tu vem da área da indústria, né? Tu vem da área da engenharia de produção, que é um olhar fora da engenharia de civil, né? O que tu... E é muito óbvio, às vezes, até para quem é da área de produção. E por que nós, do setor da construção, não consegue? Bota um pouquinho para fora aqui e mostra para nossa classe o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar e como que a gente pode seguir aí nesse sentido. Cara, partindo da parte da engenharia de produção, a gente tem a lógica, né, como a gente sempre acaba relacionando da indústria automobilística, de processo de melhoria contínua. E quando a gente vê a construção tradicional, ela acaba sendo totalmente o inverso do que a gente aprende dentro, por exemplo, do mundo acadêmico em relação a isso. E hoje o meu olhar assim do passado e o momento que a gente está vivendo agora, o que eu vejo? Inclusive, né, aprendendo isso com alguns professores que eu tenho aí nessa caminhada, que o Brasil ele viveu momentos onde o próprio governo, as facilidades para potencializar o uso da mão de obra e dificultar a parte industrial, onde a gente tem uma carga tributária alta para produtos industrializados, e era onde o governo precisava ter vamos dizer assim, uma mão de obra empregada,
E essa curva agora a gente está vivendo um momento que está claro, acho que para todas as construtoras aí é um assunto pertinente em todas as rodas que a gente tem de estudo, em grupos que a gente participa de inovação, é uma dor latente a todos, que é agora a carência de mão de obra, pelo fato da digitalização, de os pedreiros, serventes, enfim, estarem buscando outras funções que são muito mais confortáveis. E a gente está vivendo uma curva agora onde a inovação ela não só está sendo uma medida tomada por quem tem um entusiasmo pela inovação, mas ela está sendo obrigada a ser tomada por... É quase que uma questão de sobrevivência. Né? Isso. Então, por mais, assim, só o que não quer ver mesmo hoje, que não está deixando, encaminhando pelo menos um setor da empresa a buscar por isso. Isso a gente enxerga hoje dentro dos grupos que tem aí de inovação a nível Brasil. Tem muita empresa botando pelo menos um estagiário, alguém lá buscando saber o que está acontecendo, porque senão vai ficar para trás. Então, hoje, dentro da linha de construção industrializada, a gente vê um mercado extremamente... um boom agora nos últimos momentos e inevitável, eu acho, para todos os segmentos da construção. Ô Lucas, tu falou, eu queria que tu deixasse bem claro, quais são os principais concorrentes hoje de mão de obra do setor da construção civil? Da mão de obra de construção hoje, cara, a internet veio varrendo, né? Então, o cara hoje que tem vamos dizer assim, ele tem um celular hoje e ele tem a opção de ir para a obra, ou ele tem a opção de buscar oportunidades fazendo algo que ele não está lá embaixo do sol. E aí são N vertentes aí de conseguir monetizar hoje no digital. E aí tem o digital hoje, quando eu falo, ele serve o cara que está usando isso para fazer entrega com uma bicicleta, ou com uma moto, ou com um Uber. Ele serve para o cara que pega um produto dropship e começa a vender sem sair de casa. E às vezes se descobre, às vezes uma pessoa que não tinha nem estudo, nem conhecimento, se descobre dentro do digital e ganha dinheiro muito mais que às vezes um cara que tem formação. E às vezes muitos desses com formação, é igual tu fala, tu brinca, pô, eu fui pegar o Uber e o cara é engenheiro. Então acontece muito, porque às vezes o cara ali trabalhando nisso está ganhando mais do que a mão de obra de canteiro de obra. E outro fato que a gente ouve assim de reclamação e dor das construtoras, não só a mão de obra lá da mais barata, que é o ajudante, os mestres de obras hoje não se formam mais. O mestre de obra hoje, ele a média de idade deles hoje está entre 50 anos para cima, e não está vindo mestre de obras novo para tocar a obra, porque não se formou já. Então, isso já vem de uma cadeia cíclica que vem, vamos dizer assim, acontecendo e que está começando a estourar várias pontas, né? Não só o servente, não só o ajudante, mas toda a cadeia da parte de mão de obra. Bom, só um dado aqui, tá? Isso, para quem é do setor da construção civil e não tem esses números, fica aqui um alerta gigantesco. Hoje a gente perdeu, nos últimos 10 anos, 500 mil de trabalhadores do setor da construção civil. E perdeu para quem? Perdeu para Uber, perdeu para Mercado Livre, para iFood, né? Outro dado interessante, que justamente o que o Lucas está falando, a idade média da nossa classe trabalhadora está em 42 anos. E não tem gurizada nova entrando. Por que que não entra? Porque vai vender no mundo digital, pega o computador, faz uma pesquisa e descobre um meio de ganhar dinheiro. Então, a digitalização ela tem trazido benefícios, muitas portas estão se abrindo, mas muitas estão se fechando, né? E aí, o setor da construção civil no Brasil, como ele é um modelo arcaico que quase que foi passado de pai para filho, principalmente, vamos levantar um prédio, né? Quem aí do setor da construção civil e quem é incorporador sabe o que eu tô falando. Cara, tu vai levantar um prédio, para te levantar o prédio, a primeira coisa que vem, fundação, caixaria e estrutura de concreto armado para cima. O cara, para formar um carpinteiro de caixaria de prédio, cara, ele leva 15, 20 anos.
E o que a gente tem hoje de carpinteiro com experiência? Os caras estão com 50, 60 anos já. E esses caras estão se aposentando e não tá entrando gente no local. E isso já tá trazendo um ponto de interrogação e um gargalo gigantesco. Onde? Por exemplo, no consumo de aço de vergalhão. Por que não está consumindo? Porque não está produzindo. Outra coisa, as consultoras incorporadoras, 9 de cada 10 sabe que vai atrasar a obra. Porque não tem mão de obra. Então a industrialização, Heitor, ela é uma questão de sobrevivência. E ela não é futuro, ela já é presente. Tu falou do carpinteiro, eu lembrei, essa semana teve a rodada de benchmark ali do CTE, e aí eu não lembro agora quem foi, que ele dono de uma grande construtora, e ele estava numa palestra com o CEO do iFood. E aí ele fez uma pergunta, né, questionando ele, tu sabe que eu sou um empreendedor da construção civil, e tu sabe que vocês estão tirando muita mão de obra da gente. E aí, só que ele foi fazer vamos dizer assim, um comentário, mas sem ser agressivo. E aí diz ele que o CEO do iFood falou assim, e essa guerra nós vamos vencer. Então, a determinação deles é essa. E isso o mercado está vindo para atropelar. E aí ele ainda fez uma brincadeira assim, não, cara, eu nem queria, né, talvez agredir. Eu até pensei se a gente poderia montar um iCarpenter para ter um aplicativo que conseguisse achar carpinteiro para obra, porque a gente não consegue achar. Eu tive uma reunião recentemente com o Senai. E eles falaram bem abertamente, falaram assim, cara, que a dificuldade... tem situações que eles pagam para as pessoas irem estudar sobre elétrica, hidráulica, construção civil, pintor e tal. Não forma turma. No benchmark lá tinha o representante do Senai e ele falou que eles abriram um curso e eles estavam fazendo uma força-tarefa para o pessoal, de gratuito, para o pessoal se cadastrar, e não dava gente. Surreal, né? Uma das maiores estruturas técnicas do Brasil não consegue formar turma para ensinar, né? De graça. De graça. E aí a pergunta é, quando que as consultoras e incorporadoras vão começar a entender isso? Quando que... Porque muitas vezes, Heitor, a gente vê nas grandes consultoras e incorporadoras que eles falam de inovação, falam não sei o quê, mas tu vai lá ver, a inovação é como que eu coloco o tijolo mais rápido, e poucas evoluções quando se fala de linha industrializada, né? E a gente sabe também que existe uma barreira cultural grande no Brasil. Mas hoje, muito se fala de drywall, de light steel frame, de light wall, de métodos construtivos novos e que se tem na cabeça o incorporador e consultor que aquilo no Brasil culturalmente não vai ser aceito. Então, o próprio incorporador, ele cria uma visão de que, não, o que funciona é tijolo, reboco, porque o cara quer ir lá bater na parede. O que tu diz sobre esse incorporador que pensa desse jeito ainda? Cara, eu acho assim, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Isso aí tem afetado, assim, o Brasil como um todo, comovido, né? Muita gente. É muito triste ver o que está acontecendo lá. Mas a gente sabe que, em meio a guerras, essas catástrofes, né, naturais, não tem muita opção, não consegue reconstruir um estado daquele tamanho utilizando tecnologias que a gente está fazendo hoje, empilhando pedra. Vai demorar muito tempo. E as pessoas têm a necessidade da urgência. O camarada está dentro de um abrigo que precisa de casa. Então, eu creio que esse acontecimento no Rio Grande do Sul vai fazer muita coisa mudar no Brasil. Vai ser disruptivo. Você vai ver gente morando dentro de um container. Você vai ver gente morando dentro de várias tecnologias, né? De madeira engenheirada, a própria Lightwall, Alex, que está vindo aí com essa tecnologia, você consegue colocar um prédio gigante de pé em questão de dias. Então, eu creio assim, é uma situação triste, dramática, complexa, porém ela vai exigir dos brasileiros uma resiliência. E essa resiliência que nós também vamos participar da construção do Rio Grande do Sul, em várias frentes, né? Tem pessoas nos procurando aí de várias coisas, reuniões intensas, diárias, com um monte de empresário. Falei, cara, a gente precisa de que vocês nos auxiliem. E não é nem só uma questão de dinheiro, é uma questão de humanidade, da gente colocar tudo que a gente aprendeu agora em favor do ser humano, em favor do irmão, em favor das pessoas que precisam de uma solução rápida e objetiva.
Então, eu acho que você vai quebrar um paradigma de um monte de gente. Porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão do caos. E o caos vai abrir porta para muita gente trabalhar, para muita gente empreender, para muita gente pensar numa casa diferente, mais sustentável, mais rápida. Né? Tivemos uma reunião recentemente com um grupo de empresários europeu que está chegando no Brasil, que mencionou, falou assim, olha, nós vamos fazer 1.000 containers por mês. Quem que vai fazer isso? Como que vai fazer isso? Qual que é a tecnologia que vai ser embarcada? Porque não é só pegar um container. Tem várias coisas que precisam ser embutidas. Né? A própria Lightwall, com a tecnologia revolucionária, vai emplacar no Brasil, vai ganhar uma escala absurda. Mas também precisa ter toda uma parte de instalações acoplada dentro do sistema deles. A própria tecnologia... De forma inteligente, de uma né? forma Porque inteligente. não adianta ter uma metade da cadeia pensando certo se a outra vem... Vai travar. Vai travar. Né? O próprio, a modularização Lex deixa aqui, né, para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o que a gente está fazendo com a Lex, né? Qual que é o objetivo, o que a gente quer fazer. Cara, é um absurdo a velocidade que a gente consegue, com a parede de concreto modularizada, fazer aquilo muito rápido. Mas nós estamos conversando sobre isso há quantos dias, ou meses, ou semanas, né? Todo dia a gente pontuando, cara, vamos para cá, ajusta isso aqui, ajusta aquilo ali. Por quê? Então, na minha visão esse paradigma, ele vai ser quebrado. O Rio Grande do Sul, a reconstrução do Rio Grande do Sul, eu acho que ele vai ditar a regra dos próximos anos, né? Porque muita gente fala assim, cara, é legal morar num container. Pô, cara, é legal morar numa casa modularizada. Isso aí faz sentido, é mais rápido, é mais prático, é mais limpo, é mais ecológico, né? É mais sustentável e tantas outras práticas. Na minha visão, eu acho que isso vai empoderar muito, né? Essa crise que se instaurou lá, ela vai trazer uma tecnologia de ponta para o Brasil e eu imagino que isso vai começar ali e vai expandir para os outros estados. E aí... A galera que não entrar nessa vibe da industrialização, ele tá perdido, porque não tem outro caminho. Ô, Lucas, e hoje a gente, por exemplo, tá visitando aqui em Pernambuco e vamos mandar um abraço aqui, Heitor, pro pessoal da Lightwall, os Marcos, né? Os Marcos. Família... Todo mundo é Marcos, né? Marcos Fernando, Marcos Pai, né? O pessoal da Lightwall, que a gente teve o prazer de conhecer, que também tá com o Carlos Wizard à frente e é um dos precursores aí. E falar um pouquinho, a Lightwall, eu me impressionei bastante com... Eles, quando enxergaram o que é a Lightwall, né? Na verdade, a Lightwall é uma parede de concreto com sistema leve em EPS e que usa a estrutura de placa cimentícia. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar também aí, Lightwall, né? Mas uma coisa que me impressionou, Lucas, no modelo de negócio Lightwall, foi que quando eles trouxeram essa tecnologia, que ela já é muitos anos usada no mundo, né? Eles conheceram em outros países do mundo, assim como a gente conheceu o mesmo sistema lá em 2015 já. Mas eles trouxeram, porque geralmente quando tu traz uma tecnologia nova para um país, tu traz através de uma patente, ou tu faz uma Datec. E uma coisa que me surpreendeu foi o empreendedorismo daquela família, né? A família Araújo, né? Uhum. De fazer, ao invés de uma patente, fazer um Datec, eles fizeram a normatização. Eles foram para dentro da BNT, junto com a BNT, formaram a NBR. E isso abre também. A partir do momento que eles fazem isso, eles abrem a porteira para o mercado. Né? Quando eu falo abrir a porteira no mercado, de criar novos concorrentes, mas ao mesmo tempo eles criaram um plano de negócio, né? De expansão, de chegar na frente, né? Então, mas muito me impressionou, Lucas, de eles abrirem isso para o Brasil. Olha a evolução A mentalidade, né? A mentalidade da inovação aberta, a maturidade, tu pensar que hoje a colaboração ela é muito mais prospera muito mais do que tu querer fazer uma coisa só para ti, né? sozinho, e enfim. E no fim, hoje, de certa forma, eles já são referência por ter tomado esse caminho, né? E o nome deles vai estar ali emplacado para sempre. Como os precursores, né? É um exemplo, né, para nós. Não, então... E a versatilidade do negócio, né? Como aquilo serve para tudo. Serve para você vedar, serve para fazer as fachadas, serve para fazer uma arquibancada, serve para fazer túmulo, serve para fazer um monte de coisa. Eles falaram hoje, né? Então, assim, como é legal isso, tá vendo? Um produto que ele é multifuncional, serve para tantas coisas, utilizando uma tecnologia diferente, fabricando as paredes, levando o negócio num caminhão,
E é um Lego, né? Eu acho que isso prova que isso é real, isso prova que isso tem fit, né, com o momento que a gente está vivendo, e é isso que precisa acontecer. E uma coisa também que me chamou a atenção foi o jeito de eles evoluírem isso a nível Brasil, se aliaram e se associaram ao Carlos Wizard, que é um ícone, grande, né? Ícone aí da questão de franqueamentos e franquias do Brasil. E é o que eles estão... Então, para quem tem interesse em conhecer, né? A gente está aqui... A gente não está ganhando nada, Lightwall. A gente fazendo uma imersão para aprender. Isso, né? A gente hoje precisa muito no nosso setor fomentar e realmente divulgar. E tem que dar os parabéns, não só para eles, mas para outros. Já como a gente está aqui na casa deles, a convite deles, nada mais justo do que a gente parabenizar. Mas fica a dica aí pro pessoal que quer levar isso pro estado, né, Heitor? De conectar com o pessoal da Lightwall. Eles estão com sistema de franquia, sistema de parcerias em cada estado. Eles querem levar isso para cada estado. E uma coisa que eu dou dica também, gente. A gente tem que parar de querer fazer tudo sozinho. Tem que se conectar. Porque qualquer um pode ir lá montar uma fábrica? Pode, mas por que não se aliar com alguém que quer ser grande? Já tem experiência. Já tem experiência, né? Então, para que pegar toda aquela curva de aprendizado que eles levaram 4, 5, 10 anos para chegar? Por que não se associa? Então, o que a gente indica... Se associem a quem está à frente. O Brasil é imenso. Não tem porquê... Tem espaço para todos. Tem espaço, né? Para todo mundo. Se juntar todo mundo num propósito, nós não vamos dar conta. O mesmo caso é o Rio Grande do Sul. Se a gente se juntar, todas as empresas de tecnologia, para levar uma solução ágil... Reconstrói rápido. Mesmo assim, a gente vai ter dificuldade. Porque não é fácil produzir 1.000 unidades ano. Um exemplo claro foi na pandemia, né? A gente teve uma demanda gigantesca de hospitais. E teve empresas que ficaram tentando, vamos dizer assim, montar um planejamento, um modelo totalmente próprio de como ia executar os hospitais. E a gente teve um exemplo da Brasil Alcubo e Tec Verde que se juntaram para conseguir fazer os hospitais em São Paulo. Então, foi uma collab que um sabia fazer uma parte, outro sabia fazer outra, e funcionou. Então, precisa acontecer, às vezes, certas coisas para a gente enxergar que a colaboração, a parceria, ela funciona muito melhor. E agora, até fazendo uma pergunta para vocês que já são mais antigos. Opa! Heitor. Eu tô falando, Thiago. Porque tu tava falando ali, Carlos Wizard investir na Lightwall, a gente vê Roberto Justus investir no Steel Frame. E a gente vê esse movimento de grandes, né, de grandes pessoas, grandes referências do mundo dos investimentos, de caras que, onde põe a mão, sabe? A gente tem essa percepção de que eles não vão botar o dinheiro deles ou a expertise deles em negócios que não são prósperos. E hoje eu vejo algumas personalidades dessas investindo no setor construtivo. E isso vem acontecendo só por agora ou existia antes e eu não estava presente nesse momento? Bom, eu acho que o olhar dessa galera é também na grana. Sim. No potencial econômico que isso traz. Então, não só esses nomes que você citou, né? Acho que, se eu não me engano, o Sorocaba, do Fernando Sorocaba, também começou a vir com as casas que utiliza ali uma estrutura como se fosse de isopor, e aí coloca toda a parte metálica ali dentro e concreto, que vira uma parede de concreto. Então, eu acho que ali é um nicho, todo mundo entende. A construção civil não para. Né? A construção civil no Brasil é frenética, o déficit habitacional ele é monstruoso, se juntar todo mundo. Então, eu acho que essa galera viu ali um grande potencial, né, de ter uma mega remuneração, de fazer um negócio que é escalável, e todos eles estão indo para onde? Para algo que consiga ser industrializável. Eu percebo isso muito forte, porque, por exemplo, investir em imóvel já é uma coisa tradicional e sempre foi. Então, grandes investidores sempre investiram em imóveis, mas eu percebo vamos dizer assim, uma forte atuação desse pessoal investindo em tecnologia, em inovação. Por exemplo, o dono da PicPay, que vendeu a PicPay, montou uma fábrica de tiny house, casas modulares. Então, grandes nomes investindo na parte de inovação. Então, mas a gente não vê eles investindo numa obra de parede de concreto. Não. Ou numa obra de alvenaria estrutural, ou de vedação. Pode até ser que o cara entre ali como incorporador, alguma coisa assim,
nesse sentido, mas não nessa pegada de revolucionar e tal, de traquejar o negócio. Porque antes era investimento em mercado imobiliário como causa, meu pai como faz, rendimento, como né, o cara vem ensinado a fazer. O que eu vejo é o seguinte, quando eu vejo um Carlos Wizard, um Justus e outros grandes players aí do outro setor começando a entrar... Não te dá um sentimento que tá no caminho, assim... Eu sinto, primeiro, quero aqui agradecer os dois, porque primeiro eles são referência, eles são os empresários que estão na mídia e acabam fomentando, e isso já tem que dar os parabéns. Né? Já tem que dar os parabéns, que isso acaba trazendo nós para a vitrine, né? Mas, além de tudo, eles são empreendedores visionários. Então, eles enxergaram que o Brasil está num momento correto agora. O Brasil, ele tem um caminho, ele tem um campo fértil a se empreender nesse sentido. Se falta muito empreendedorismo ainda nessa frente, porque o Brasil é imenso, existe um déficit habitacional imenso que a gente nunca conseguiu atingir a produção para que conseguisse baixar o déficit habitacional, todo ano ele aumenta. Então fica aqui primeiro o parabéns para o Roberto Justus, para o Carlos Wizard. Quem sabe um dia, né, Heitor, um convite para que a gente bata um papo junto num podcast. E eu fico muito feliz de ver players de outro setor entrando, mas não só entrando, investindo, mas fomentando, sendo entusiasta. E fica o convite aqui para o empresariado brasileiro de outros setores que gostam de investir em negócios de futuro, investir em produtos industriais no sistema de construção civil. Por quê? Porque existe um mar azul gigantesco para se trabalhar nisso. Né? Precisa de investimento, precisa de fomento, precisa de mentes industrializáveis, mentes que venham com a cabeça... A formação ali, quando tu falou da questão de formação, hoje a gente percebe que a grade curricular hoje da engenharia civil, ela não está preparada... Não acompanhou a evolução, né? E o pessoal que está conseguindo atender as demandas da industrialização são pessoas que estão se especializando em cursos, em outras maneiras e não... E mesmo assim, né? Tem pouco conteúdo sobre isso disponível para a galera, para eles entenderem como é que funciona. E nasce lá principalmente da parte da arquitetura, que hoje a demanda, principalmente das indústrias e de construtoras hoje que estão trabalhando com modular ou com a parte industrializada, a carência que a gente vê e o pessoal reclama, e hoje é uma demanda gigantesca de arquitetos que já tenham, vamos dizer assim, essa maneira de concepção de projeto, pensando junto com o engenheiro civil, junto com a parte de complementares, a maneira como vai ser mais inteligente de estar fazendo aquele projeto. Então, hoje, eu enxergo essa demanda clara e necessária, né? E chega a ser bizarro, Thiago. Na minha visão, bizarro, cara. O cara passar a mangueira, colocar uma caixinha, depois ele pega aquele tanto de rolo de fio, vai lá passar o fio, depois ele vai mexer com fita isolante. Cara, só o Brasil e a África praticamente utilizam fita isolante. Né? Olha a mentalidade. Não, vou usar uma fita isolante que é mais barato. Então, se colocar lá mil fechamentos, os 1000 vai estar diferente. Cada um decapa de um tanto, cada um torce de um jeito, cada um usa um tanto de fita isolante. Não existe técnica nenhuma nisso. Né? Eu sou fãzaço da Vago, de carteirinha, já fui para a Alemanha 2 vezes. E assim, a gente vê a qualidade daquilo. É mais caro? Claro, tem uma tecnologia gigantesca, a maior tecnologia do mundo aportada num conector daquele, que traz uma revolução para o fechamento elétrico. Né? Então, as pessoas precisam evoluir a cabeça. Não faz sentido nenhum você ter 10, 15 pessoas dentro de uma obra fazendo elétrica, sendo que com 2 industrializados você consegue matar a obra. O camarada que pega um kit elétrico, por exemplo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mexer com fita Hellerman. Qual que é a lógica? Você vai ter um projeto, você vai instalar isso aqui igual um Lego, a cada 35 centímetros você trava uma fita Hellerman. Ele não tem que fazer fechamento. Ele não tem que, usar assim muito a mentalidade para poder fazer as coisas. Então, assim, não entra na minha cabeça que até hoje chega a ser bizarro. Você tem que convencer a pessoa que fala assim, cara, vamos fazer conta, porque tem coisas intangíveis. Mas olha o desperdício. Toda obra que acaba, você tem um caminhão de coisa de instalação sobrando. Um caminhão de elétrica, um caminhão de hidráulica, né? O tempo, processamento de nota fiscal, você tem que relacionar com 200 fornecedores, aquilo chega em tempos diferentes. O armazenamento daquilo dentro dos almoxerifados. O almoxerifado não tem estrutura.
Porque o cara vira um puxadinho, coloca dentro do apartamento, coloca dentro da guarita, coloca dentro do salão de festa e vai virando uma bola de neve, rapaz. O que custa? O camarada sentar e falar assim, cara, beleza, eu vou levar a elétrica pronta. Eu vou levar a hidráulica pronta. E o tanto de desperdício, né, cara? O cara que passa o fio, ele não... a hora que ele passou o fio, ele puxa um pedaço, ele não vai lá puxar de volta para deixar no coisa, ele vai ali, corta e faz do jeito que vai ser mais cômodo pro cara. Lucas, vamos lá. A maior empresa de engenharia da América Latina. Eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores do departamento de instalação lá. A primeira fábrica do Brasil foi montada na minha cidade, em Uberlândia. Dali virou uma potência, nós montamos 63 fábricas. Se funcionou para a terceira maior construtora do planeta, funciona para todo mundo, cara. Se não fosse assim, eles não estavam com as fábricas até hoje. Entendeu? E até hoje você tem que sentar e convencer, e convencer, e convencer. Então tá na hora de dar um basta nisso, assim, galera, quantos por cento do Brasil hoje é industrializado na parte de instalações? Se for 10% é muito. Considerando que a MRV é a maior do Brasil e que tem as fábricas que produzem, a Tenda que tem a fábrica que produz, uma Moura do B, que estamos aqui também em parceria com eles, que também tem a fábrica que produz. Mas e aí? Quantas milhares de outras obras que não tem nenhum tipo de tecnologia? Aí vai piorando, porque você precisa de mais gente, você precisa de mais mão de obra, e aí a situação vai virando uma bola de neve. Então, assim, é de indignar isso, né? Chega, é hora da gente transformar e a gente vai conseguir transformar através da industrialização. Não tem outro caminho pra gente. Então, assim, chega a ser bizarro. E eu queria deixar aqui de coração pra galera. Gente, vamos conversar mais sobre isso. Estamos disponível. A gente viaja o Brasil inteiro. Aí tem quantos anos que a gente está viajando? A vida inteira dedicada a isso. A conversar, a falar, a vir para podcast, a fazer lives. Quantas vezes que a gente já falou sobre esse mesmo assunto? Se a gente não tomar uma decisão imediata de fazer essa revolução, daqui um dia a gente já passou, os nossos filhos vão estar sentados aqui nesse mesmo lugar, talvez aqui em Recife, o meu filho, o seu, do Lucas, batendo papo aqui, gente, nós precisamos industrializar, não é? E tá na nossa mão, galera. A gente já provou que a gente tem competência, a gente já fez, não precisa provar mais nada para ninguém. É só a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente já fez, né? Ô, Heitor, e né, hoje a gente vê que o mercado da construção civil, a indústria da construção focada em habitação, né, os incorporadores, hoje existem os 100 maiores incorporadores hoje no Brasil são empresas gigantes que, quando se fala de inovação, a inovação, às vezes, ela é aquele abismo, né? O escuro. Quando falta conhecimento para o incorporador, ele ficou a vida inteira lá fazendo obra daquele método, poucas evoluções, sempre deu certo, mas agora criou-se um problema Brasil, um problema mundo, que a gente está concorrendo mão de obra com outros setores. E o incorporador, ele tem medo da inovação, ele tem medo de dar errado, né? O dar errado numa obra, uma obra de vários milhões, é o que pode levar também ao fracasso daquela empresa. E aí, dentro da Alexto Modular, foi-se criado um modelo de negócio onde a gente realmente pega o construtor, o incorporador, pega pela mão e mostra como a gente já trilhou esse caminho, né? Então, ô Lucas, eu queria que tu fale pro público que está aí ouvindo a gente o que a Alexto Modular pode fazer para ajudar uma parcela também das construtoras incorporadoras, porque não tem como abraçar tudo, mas tem como sim levar o que a gente já aprendeu, criar esse network, divulgar, fazer uma distribuição de informação para que dê o encorajamento para o incorporador e para o consultor seguindo um caminho que a gente já trilhou. O que a Alexto Modular pode trazer pro mercado aí, pros incorporadores como um todo? Cara, eu vejo assim, depois que eu entrei pro mundo da construção civil, uma coisa que eu entendo que o pessoal encara como dificuldade para inovação é pelo ciclo de produto ele ser muito longo. É diferente tu ir lá dentro da indústria, um produto que sai toda semana, tu pegar e fazer um teste em alguma modificação e tu já saber se aquilo ali vai dar um problema ou não, ou tu pegar dentro de uma obra, testar toda uma fachada e descobrir daqui 5, 10 anos que aquilo ali deu problema. E aí, trilhar esse caminho é uma coisa que tu tem que sair muito da zona de conforto e querer experimentar algumas coisas e normalmente tu vai testando pequenas
pequenas inovações, e é onde é aquela coxa de retalhos que o cara encontra muita gente inovando em alguns pontos, que às vezes tu vai ter uma resposta sobre aquilo depois de um período longo. E a Lexto hoje, a maior proposta dela é tu ter essa trilha já feita, esse caminho das pedras trilhado e chegar com tudo que a gente já passou e tudo que a gente já errou, né, para o incorporador ele não passar pelo mesmo que a gente passou. E com toda, vamos dizer assim, com todo o nosso viés de industrialização e inovação. Então, nosso propósito é trazer a industrialização para o incorporador com toda a experiência que a gente já teve e não só com o que a gente já teve. Hoje a gente tem um propósito de melhorando, de melhoria contínua, né? Então, a gente tem um laboratório dentro da universidade hoje que fica ali estudando melhorias dentro do nosso produto. Então, vamos dizer que a gente tem hoje o produto X, que foi desenvolvido ao longo desses anos. Esse próximo que a gente que a gente já está desenvolvendo agora, já é uma versão upgrade, com melhorias em relação à parte de cobertura. Vamos dizer que daqui a pouco as nossas paredes elas se tornem mais inteligentes, por mais que hoje já sejam muito, vamos dizer assim, dentro do caminho da inovação, já sejam uma referência, mas a gente está aí sempre buscando novas soluções. Inclusive, a gente veio para cá justamente para estar estudando uma possibilidade de talvez estar incrementando isso dentro do nosso projeto, embarcando novas soluções. Então, eu acho que a Lexto hoje, o propósito dela é esse, né? De encurtar e trazer uma receita do bolo para o incorporador. Ô, Heitor, e o que que tu enxerga quando fala de Lexto modular? O que que tu enxerga... O que que a gente pode agregar para o incorporador? O que que tu poderia dar de recado? E tu junto nessa missão, de que forma que a gente pode encorajar o incorporador a seguir nesse caminho? Vamos lá, né? Eu quero usar um termo aqui que a gente construiu em determinada época, que é a lei da obra, né? A lei da obra é quantas etapas tem uma obra. Etapas e subsequências e subetapas, né? Então, ao todo, a gente tem 33, se eu não me engano, 33 etapas dentro de uma obra que ela vai se fragmentando, vira 121 etapas. Etapa demais. Isso para uma construtora sabatinada, madura, preparada, com um time preparado, você vai ter esses 120 e tantos passos a serem seguidos. Quando eu olho para a Lexto, praticamente na minha visão, assim, a grosso modo, tem 3 pilares. Então a gente vai ter um kit de parede pronta, um kit de parede interna pronta e o kit de instalações. Com essas 3 situações, praticamente a gente já está com a nossa tecnologia. A tecnologia Lexto, ela se resume em 3 coisas. Um kit de parede industrializada, que chega e com poucas horas você consegue colocar o prédio de pé. Você vai ter toda uma tecnologia de paredes prontas dentro para fazer os fechamentos. Tem a laje ali, né? Lógico. E a parte de kits elétricos. Então, com 3 soluções, você tem uma cadeia mais resumida, você tem uma velocidade de produção absurda, né? Aí o problema é o contrário. Tem construtoras que trabalham ali com o problema do financiamento, né? Se a gente quer vir com uma coisa acelerada, cara, tem que meter a bandeira Lex no peito e ir para cima, porque funciona. Funciona. É rápido, é limpo, é disruptivo, é transformador. Ganha, é um ganho assim, exponencial. Né? E é igual você falou assim, um medo de inovar. Mas a gente já pilotou isso. A gente já vai conduzir a galera pelo caminho seguro. E ainda considerando que o custo é mais barato. É igual você falou, a gente bate na mesa e crava o preço, porque você sabe que aquilo ali já está tabelado, a receita do bolo já está pronta. Então eu vejo isso. Quando eu olho para o sistema convencional, você tem uma lei da obra a ser seguida. Um passo a passo gigantesco. Quando você faz isso de uma forma mobral, ali do jeito convencional, essa lista ela pode se perder, porque é muitas etapas. Né? É muita gente, são muitas etapas, muito processo, é muito dinheiro envolvido ali. Você controlar tudo isso é difícil. Cara, nós estamos falando que com 3 soluções você resolve sua obra. Né? Lógico que depois vai entrar a parte de acabamento, mas o grosso ali da estrutura se resume em 3 etapas. Então, a dica que eu trago aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é isso. Vale a pena ouvir o time da Lexto. Porque eles têm algo revolucionário, transformador, disruptivo e rápido. E que está normatizado e que é algo seguro, transformador e que já tem
cases de sucesso feito com a tecnologia. Hoje, Heitor, só tentando tangilizar e mostrar para o pessoal basicamente o que a Lexto Modular fez, né? Ela desenvolveu uma planta que é basicamente... eu gosto de falar do sistema automobilístico, né? A gente desenvolveu uma planta de um apartamento popular que é feito em basicamente todas as construtoras do Brasil são feitas de forma iguais, só que muda pequenos detalhes sem padronização, sem pensar de forma industrial. Então, basicamente, o que a Lexto Modular fez, né? Ela fez um sistema onde ela prototipou, validou, né? Industrializou, repetiu várias vezes o projeto e que um empreendimento com várias torres, vários apartamentos sem nenhuma quebradeira. Por que não tem quebradeira? Porque foi pensado antes do projeto. Foi-se trabalhado 5 anos no desenvolvimento do projeto. Foi-se pensado de forma industrial. Quanto que uma carreta carrega? Como que a gente tem que fazer a logística de canteiro de obra para que a obra aconteça né? Então, foi-se pensado de uma maneira industrializada. Claro que se teve uma curva de aprendizado, mas hoje a Lexto ela vem para apresentar para os nossos colegas incorporadores e pegar pela mão mesmo e dizer assim, vem comigo que eu vou te ensinar como é que é. A gente criou um sistema de monetização, onde a gente cobra um starting, né, Heitor, de implantação, que basicamente esse start acaba sendo até um custo a menor do que ele já tem um custo de projeto lá, de desenvolvimento de projeto tradicional, só que num formato kitificado, industrializado, com uma cadeia muito reduzida de fornecedores. E a gente, além de levar toda a tecnologia e todos os projetos, a gente acaba levando os parceiros que são os grandes fornecedores de insumo, assim como a HGI, assim como a própria Lightwall, empresas de pré-moldado, empresas de laje protegida alveolar ou outros modelos de laje, empresas de kits de porta, kits hidráulico elétrico, assim como a HGI, a parte de light steel frame, drywall, né? Então, foi um projeto muito pensado, né? Mas, basicamente, o que a Lexto criou? Ela criou um sistema onde que todo o projeto, toda a obra, ela é feita lá na indústria, então começa... A única coisa que não faz na indústria é a fundação. Fundação não tem como fazer, né? Então, vai lá, faz a fundação ou estaca escavada ou estaca batida, né? Faz o bloco e acima do bloco se vem viga pré-moldada, vem a laje protegida alveolar, que não precisa de escora, trava a laje, faz as paredes que vem pronta da indústria também, né? Em um dia tu levanta um andar e sobe a próxima laje, faz o travamento, sobe e a gente criou um modelo, né, Lucas, que as interferências entre as disciplinas não ocorrem no processo. Já foi resolvido, né? Já foi resolvido. Então, dá uma agilidade, traz a industrialização. E o mais legal é que a gente também não quer só para nós. A gente quer distribuir isso, quer transformar os incorporadores desse projeto e quer levar a nossa curva de aprendizagem para os nossos parceiros, né? A gente criou um modelo de negócio onde a gente tem conseguido trazer uma redução. Então, quem quer descobrir e quem quer entender um pouquinho mais, a gente fica à disposição, né? Tá aqui o nosso time, Lexto Modular. E aí, quando a gente começa, eu acho que a gente tem usado pouco essa questão da questão ambiental. Hoje, as obras, elas geram uma infinidade de resíduo, né? Então, isso é uma coisa que traz um ganho excepcional. Outra coisa, a gente criou um modelo de orçamentação que é diferente. O pessoal começa a querer comparar paredes com tijolo com parede de concreto pré-moldada. Para quem não sabe do que nós estamos falando, tá? A gente está falando de parede de concreto, concreto autoportante. Então, ela é fabricada lá na indústria. A grande diferença pré-fabricada, né? Porque às vezes o pessoal confunde que é moldado em loco e acaba confundindo uma coisa com a outra, que não é o caso. Vamos falar hoje a no Brasil... parede é feita lá dentro do galpão, dentro da indústria e levada pronta para o canteiro de obra. É só comparar com né? o sistema hoje parede de concreto, né? Como é que funciona? O cara coloca a tela, depois coloca todos os kits, depois coloca a forma, depois monta a laje, distribui todos os negativos, os positivos, distribui os kits da aérea, depois enche aquilo tudo de concreto, depois tem que esperar para poder desmoldar, lavar a forma, passar o desmoldante, fazer todo o processo de novo. Então, assim, isso acabou.
Isso não acontece mais dentro da obra. Beleza, a parede de concreto lá atrás foi maravilhoso em relação à alvenaria estrutural. É muito mais E rápido. como que tu padroniza isso lá no canteiro de obra, né? Sendo não que dá. tu tá Imagina a concretando, um dia quantidade tá de- chovendo, no dia tá mais quente, no outro dia com o caminhão atrás, então Mas tu nunca imagina, consegue, Lucas, né? quantos pinos, quantas faquetas, quantas 1000 camisinhas que o camarada tem que colocar, espaçador de tela, né? O cara cortar a tela onde que tem as janelas, colocar a verga, contra-verga. Então imagina quantas... porque é mais rápido que o de empilhar pedra, mas mesmo assim é moroso, é um monte de coisa que vai... Fora o risco, né? Quantas pessoas que tá ali naquela bateção de coisa, o risco de bater uma forma na cabeça de uma pessoa, o cara cair, tem que ter uma série de situação que com a nossa tecnologia isso já caiu por terra, né? Muitas dessas etapas acontecem num ambiente totalmente controlado. Eu vou falar hoje que o Brasil ele tem 4 soluções quando se fala de construção. Tem mais, mas vamos falar das 4 principais quando fala de habitação popular, por exemplo. A gente tem a alvenaria convencional, que é pilar, viga e fechamento com tijolo, reboco, saraveco, tal. Ou chapisco, né? Vai. A gente tem o segundo modelo, que é com bloco estrutural, né? Então, bloco de cerâmica ou bloco de concreto. Aí depois tem o terceiro modelo, que é as formas, que a gente faz a forma em loco e faz a concretagem em loco, mas que tem muito trabalho manual e manufaturado. E eu diria que a industrialização 4.0 do setor da construção, que é o modelo que a gente criou no Brasil, que hoje já é normatizado também, que é o modelo com parede autoportante. Essa parede ela é feita lá na indústria, traz para o canteiro e monta, né? E hoje um grande segredo também, que é a robotização das coisas. Hoje já existem robôs que fazem essas paredes lá na indústria, né? E aí fica aqui eu sempre tenho, a gente já falou muito sobre esse tema, Heitor, e sempre tem os haters do pessoal, agora vocês vão tirar serviço de mão de obra, de pedreiro, de servente. Gente, não tira mão de obra. A gente transfere a mão de obra de local, tira de um ambiente hostil, que é o canteiro de obra, com sol, chuva, barro, perigo, e leva para um ambiente controlado, que é o da indústria. Esse é o grande segredo. Mas o principalmente, gente, a gente tem perdido mão de obra para outros setores. Então, na verdade, a industrialização ela é uma consequência da atualidade, do mercado atual. Então, e também vou fazer a provocação aqui, Heitor, de todas as indústrias que são focadas em industrialização, conectem com a gente da Lexto. A gente tem agora um plano de negócio onde a gente está levando 12 mil unidades para o Brasil, através do Lexto Modular. Ah, mas como que é, Thiago? Como que leva essas 12 mil unidades? A gente leva com parceiros e construtoras e incorporadoras locais. A gente faz a conexão entre as construtoras e incorporadoras locais com a indústria e cria a receita do bolo, adapta a indústria local para que ela implante o sistema nosso construtivo nas construtoras e incorporadoras locais. Então, o que a gente faz realmente é levar a receita do bolo, os ingredientes e criar a conexão entre as partes para que isso tudo ocorra, né? Então, fica a dica aí para quem tem indústria de pré-moldado, laje proteindida, né? Pessoal de light steel frame, drywall, né? Empresas de kits hidráulicos e elétricos também vai precisar, né? O Heitor aqui, para quem não conhece, nós vamos fazer um podcast específico para falar de instalações. Mas para quem não conhece o Heitor, eu diria que é o papa aí quando se fala de kitificação de sistemas hidráulicos e elétricos. Já montou várias fábricas. Hoje ele teve já o prazer de montar mais de 60 fábricas, né, Heitor? Então, também está nessa frente, também é um grande influenciador do setor. Então, o que a gente quer realmente conectar. Hoje estamos aqui na Lightwall entendendo, e para entender, já vamos criar mais algumas evoluções do projeto usando a Lightwall, principalmente porque a Lightwall ela tem um projeto de expansão que lá na frente a gente vai poder conectar com eles, né? Se a gente quer levar realmente. A gente entende também que o Brasil ele tem espaço para muita gente inovar, tem muita coisa acontecendo. É importante, né, o pessoal entender que a Lexto ela preza pela inovação aberta e a gente não... Nós não somos indústria hoje, e a gente depende
justamente do mercado de ser fomentado, de vir soluções novas. Então, eu hoje, o meu papel justamente, né, é ficar buscando todas essas soluções, o que tem pelo mundo, o que tem no Brasil já, o que tem no Brasil e é normatizado, o que a gente consegue estar fazendo aqui. Então, todo mundo que tiver aí, tem esse viés, que tem essa vontade de inovação e tem alguma solução e queira trazer para a gente está aí muito aberto. E, na verdade, não está só aberto, como a gente precisa, né, de pessoas assim ao nosso lado. Heitor, para nós partir aqui pro encerramento, fala para nós o que tu gostaria de... lembrando que hoje, com o mundo da internet, né, e com... A gente vai pro YouTube, vai para nossos canais, vai fazer os cortes. Faz uma provocação aí primeiro, faz uma provocação para o setor da construção civil, para os empresários da construção civil, mais especificamente para as incorporadoras brasileiras. Vamos lá, turma. Chegou a hora da gente tomar uma decisão. E essa decisão não depende só de nós, que estamos aqui todo dia falando a mesma coisa. Precisa de vocês se conscientizarem e também se conectarem com a gente, estar disponíveis e a gente, de fato, comer um quilo de sal junto. Eu sempre falo que é quase que igual um casamento. O casamento você não casa do dia para a noite, você tem que namorar, você vai noivar para depois você casar. Então é uma jornada que a gente está propondo aqui. Eu tenho 15 anos que estou mexendo com isso. Já sofri, já chorei, já caí, já levantei, já errei, já aprendi, já fui humilhado, já fui exaltado. Então, assim, é uma luta, né? Insana, mas a gente aprendeu a amar isso. Né? Isso para mim é a minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo falando sobre outra coisa, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, então faz parte de mim. Né? Faz parte da minha família, faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. E a gente já fez isso várias vezes. Implantamos essas coisas que a gente fica falando em mais de 100 cidades no Brasil. Com êxito, com louvor. Montamos um time de engenharia de instalação com mais de 600 profissionais focados nisso. Montamos fábricas enquanto não existia industrialização no Brasil. Né? Inovamos, revolucionamos, criamos procedimentos, escrevemos mais de 4 teras de documento, criamos procedimento de testes, de retestes e tantas coisas. E com muita humildade a gente fala isso assim, eu não quero morrer com isso dentro da minha cabeça. Então a gente fica criando mecanismos. Como é que eu vou deixar um legado para as próximas gerações? Vamos gravar? Né? Montamos lá uma parceria com a UniCTE, é isso? Tem que escrever? O que a gente precisa fazer para conectar com vocês, empresários, incorporadoras, construtoras, para que de fato a gente consiga criar algo disruptivo, inovador, transformador, que leva o país, né, que leva uma nação, porque todo mundo precisa de uma casa, todo mundo quer morar, mas vai morar de qualquer jeito? 75% dos chamados de assistência técnica do Brasil é relacionado à instalação. 75%? Isso é uma informação do Sinduscom. Cara, isso dá um desespero. A cada 100 pessoas que ligam na construtora, 75 está reclamando de alguma coisa focada em instalações. Como que é chamado os projetos de instalações? Projetos complementares. Não, nós não somos complementares, gente. Nós somos a vida. As instalações é o que dá a vida. Você já imaginou uma obra sem energia? Uma obra sem o gás? Uma obra sem TV, sem telefone, sem comunicação? Você já pensou uma obra sem piscina? Uma obra sem castelo? Uma obra sem segurança? É isso que a gente está falando. É o que torna uma obra viva, é o coração da obra, é o que pulsa. Imagina um camarada que pega ali, o ralo dele não está funcionando. Ele vai ficar puto. Imagina um camarada que chega na casa dele, deu um vazamento de gás, a hora que ele chega lá, o apartamento dele explodiu. Já vivenciamos isso várias vezes. Imagina um camarada que chega no condomínio dele, o castelo dele murchou e deitou lá milhões de litros de água. Já aconteceu quantos acidentes? Por falta de técnica, por falta de procedimento, por falta de conhecimento. Então, é diferente de pessoas que vivem falando do que não viveu. Nós vivemos, cara, e vivemos insanamente. Durante 15 anos, eu passei uma semana em casa e uma semana fora de casa. Então, foram 7 anos e meio dentro de obra, com o pé no barro e na mão na massa. Então, a gente já sabe, a gente não está aqui brincando. Nós estamos longe de casa, de novo. Estamos aqui no Recife, 3.000 quilômetros de casa. Para quê? Para fomentar negócio. Para colocar na cabeça da turma. A gente está na hora de mudar.
Tá na hora de revolucionar. Gente, tá na hora de fazer negócio. Gente, tá na hora de vocês deixarem de chamar os projetos complementares de projetos sistemas prediais. Tá na hora do sistema de educação no Brasil parar e falar assim, rapaz, o que esses caras estão falando? Sabe, revolucionar. Por que não tem engenharia elétrica? Aí você tem engenharia civil. Aí você tem engenharia mecânica. Aonde que o cara aprende sobre o gás? Aonde que ele aprende sobre castelo? Peraí, será que não está na hora da gente levantar uma bandeira de ter uma universidade de sistemas prediais? Com documentos, com disciplinas? Com toda essa tecnologia? Aonde que o cara vai aprender sobre kits elétricos, kits hidráulicos? Não tem. Durante a vida inteira eu fiquei incomodado porque não tinha. Eu queria aprender e eu fui aprender na tora. Porque ninguém escreveu sobre isso. Nós temos 4 teras de documento que, de alguma forma, ele precisa chegar lá na ponta. Ele precisa chegar no eletricista, ele precisa chegar no encanador, ele precisa chegar no mestre, ele precisa chegar no engenheiro, ele precisa chegar nos diretores das construtoras, porque isso transforma. Então, assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Às vezes a pessoa fala, não, cara, você domina muito. Cara, foi uma vida vivida, focada em tudo isso que a gente está falando aqui. Então, se fosse para pegar a turma assim, com o coração aberto e com muita humildade, falar assim, gente, dá atenção para as instalações. Por que HGI, né? Porque o grupo HGI. O H é do meu nome, porque eu queria colocar o meu nome ali na marca. Mas o GI também vem ali, que é o coração, que significa gestão de instalações. Tem o G, que é do meu nome também, né? Do Gouveia, mas é gestão de instalações. Teu nome já foi criado? O meu nome já nasci para isso. Gestão de instalações, cara. Isso, para mim, é uma transformação. Seja Minha Casa Minha Vida, médio padrão, altíssimo padrão, todo mundo sofre com as instalações. Todo mundo sofre. Vou falar de novo. Todo mundo sofre. Sofre nos projetos, sofre na execução, sofre no pós-obra, estoura os custos do orçamento. Então, assim, tem como resolver isso? Tem. Tem processo? Tem. Tem documento? Tem. E o grupo HGI, ele nasce, Thiago, com esse viés. Da mesma forma que, né, vocês criaram a Lexto, e a gente está nesse trabalho junto, divulgando, assim, cara, a gente criou um caminho de industrialização seguro. Nas instalações também nós temos um caminho seguro. Como é que orça? Como é que levanta? Como é que executa? Como é que é os pés, os procedimentos de execução de serviço? Como é que eu testo? Né? Eu fico falando assim, cara, como é que eu testo a instalação de uma obra de 1000 apartamentos? Aonde que está escrito isso? Lugar nenhum. Quantos testes? Quais são eles? Quais equipamentos? Como é que eu documento isso? Não tem. Né? E hoje está lá, 75% do chamado de assistência técnica à instalação. Então, por isso que eu levanto essa bandeira 24 horas todo dia. Galera, me escuta. Turma, vamos por esse caminho junto, que isso é transformador. Então, quer dizer que o sistema Lexto hoje vem com todo esse know-how da HGI, todo esse expertise por trás, vem junto com o que a gente propõe na Lexto. 100%. É isso que a gente vai fazer, né, Thiago? Assim, eles vêm com a parte civil, que é a parte deles, que aí eu já não domino e nem me arrisco a entrar, mas, tipo assim, todo esse aporte, né, 15 anos de documentos, que ele está incubado dentro do projeto da Lexto, com muita sabedoria, com muita sofisticação, e o difícil é ser simples. O difícil é ser simples. E nós conseguimos fazer uma coisa simples e, ao mesmo tempo, muito sofisticada dentro da Lexto, com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ô, Heitor, e... Eu estava agora ouvindo tu falar e eu vejo que a gente precisa que os incorporadores ajudem a gente. Como, Thiago? Se abrindo para entender, apoiando a nossa iniciativa. Porque o que a gente está defendendo no final do dia é a manutenção desse setor. Porque ele vai acabar. Se continuar colocando tijolo, se continuar do jeito que está, sem estar industrializado, vai acabar. E fica o alerta aqui, 90% das consultoras que não partirem para inovação não sobrevivem mais 4, 5 anos. Isso é fato, né? E a gente está aqui aberto para se abrir, para ajudar. Então, a gente também precisa de apoio, né, Heitor? Sem dúvida. Então, ouvindo tu falar, às vezes a gente tá defendendo o setor, tá fomentando o setor, e às vezes o pessoal olha pra gente
não sei, eu fico assim com o sentimento de que a gente às vezes está lutando de um lado que parece que a gente tá contra, mas a gente não tá contra, a gente tá a favor. E falta um pouco do empresariado se abrir, né? Se abrir. De vamos conectar, vamos se unir, vamos aprender junto. Porque muitas vezes, Heitor, a gente olha para aquele empreendedor que tá lá 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, ele olha para nós, esses guri aí querem ensinar nós, faço 20 anos uma coisa aqui, velho. Então assim, gente, a gente não tá aqui para concorrer, a gente tá aqui para contribuir. Somar, eu acho que tem muita coisa pra gente agregar, muita coisa mesmo. E o mais difícil, que é o que a gente tem, é de querer abrir. Porque a maioria não quer abrir, Heitor. A maioria quer, faço o meu, cuido do meu. Outra coisa que eu costumo falar, nós estamos fazendo 40 anos agora. Tu vai fazer agora, o Lucas nem 40 não tem ainda, né? Tu tá com quantos anos, Lucas? 34. Eu pergunto pra ele. Não sai dos 34. Então, pessoal, pô, a gente tá com 40 anos agora, o Lucas com 34, a gente já tem... Tu tem 15 anos de estrada, eu tenho 17, né? A gente quer compartilhar, a gente vem de uma época, uma era que é do compartilhamento, que é das conexões, a gente é mais aberto para isso, né? Outra coisa, a gente não pode esquecer, cara. A gente se conhece lá desde o projeto piloto, tem uma participação excepcional dentro da nossa concepção. Eu acho que tu já formou muita gente com esse teu jeito de dizer que é possível, a industrialização é um grande fomentador. Me inspirei muito em ti, mas tem um cara que conectou nós. Chama Bob. Nós temos que mandar os parabéns aqui, Bob. Pro Bob eu tenho que bater uma continência, né? Aí, ó. Bob, pô, cara, eu já falei isso pra ti pessoalmente. Eu sou um fã, eu acho que todo mundo que tá aqui é fã de ti, principalmente o Brasil que gosta de inovação. O Bob é um grande fomentador, é um espelho para nós, né? Eu só tenho a agradecer o Bob. E ele tem feito um trabalho lá no CTE pô, cara, pra quem não conhece o CTE, fica a dica de conhecer. A gente também hoje é membro do CTE, que é o grupo, né, de tecnologia e sistemas construtivos, que é em São Paulo. Então, a gente não pode esquecer de falar dele e de, principalmente, chamar as consultoras e incorporadoras para ação. Vamos juntos, né? Vamos juntos nessa jornada. E, Lucas, se tem um cara que tem esse propósito de trazer grandes construtores, grandes nomes, né? e juntar e fazer com que o pessoal tenha essa visão de que se eles ficar lá fechados, eles não vão evoluir, é o Bob, né? O que eu vejo. Eu acho que fica até a dica aqui, né? Eu sou um apaixonado pelo CTE, porque quando o Bob, a Isabel, assim, a gente se conheceu, para mim ele é um pai na minha vida profissional, né? Um conselheiro, é um amigo pessoal, nos momentos de crise assim, que eu tenho, eu ligo para ele e ele me dá o caminho das pedras assim, de uma forma soberana. Hoje, participa ali 110 construtoras, né? Se eu não me engano, do ecossistema. Então, fica a dica, porque tem muitas pessoas talvez que nem conheçam o CTE. Então, entra aí no Google, aí, ó, pesquisa CTE, ou entre em contato com a gente que a gente vai te conectar. Porque existem vários grupos de estudo, que é muito legal, né? A turma saber que existem 15 grupos de estudos de inúmeros temas. SG, Smart Cities, IA, tantas madeira engenheirada, fomento assim, e tem esse tanto de gente reunindo semanalmente para trocar ideia de inovação, de tecnologia, de transformação. Então, as maiores construtoras do Brasil estão dentro desse ecossistema. E se a sua construtora não está, você está deixando de ganhar muito conhecimento, né? Muita expertise. Então, dá um Google aí, CTE, e se conecta com a turma, porque a gente faz parte ali no dia a dia, sabe o quanto é revolucionário que eles fazem lá, né? Heitor, falar agora de Heitor. Fala uma frase que te guia aí, pô. Uma frase que me guia. Ninguém planeja fracassar. Fracassa porque não planeja. Boa. Boa. Essa é a frase. E essa frase tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? 100%. Lucas, uma frase que te guia. Cara, uma frase que vem me guiando agora nos últimos tempos, assim, que em relação à gestão, a cultura, ela se dá pelos comportamentos que tu mais tolera. E dentro da gestão, da inovação, a gente... É muito difícil tu ter pessoas, e dentro do setor da construção, tu ter gente com o viés, um pessoal com a cultura da inovação lá dentro. E a cultura da inovação, para ela se manter ativa, ela tem que estar viva
e tu tem que ter pessoas que estão naquela mesma frequência. E a partir do momento que eu comecei a enxergar que quando a gente tolera alguns comportamentos dentro da gestão e aquilo ali não é o mesmo, que não está linkado com o mesmo objetivo, aquilo se torna a cultura. E quando tu vai tolerando, vai se tornando a cultura. Então, para mim, hoje, estudando agora muito como manter essa cultura da inovação viva dentro de uma corporação, é uma frase que vem me guiando nesses últimos tempos. Heitor, manda um recado aí pro setor da construção civil, para os engenheiros, principalmente, engenheiros, arquitetos. Mas manda um recado também, mas principalmente para aqueles arquitetos, e não arquitetos, acho que nem tanto, mas principalmente engenheiros Ctrl+C, Ctrl+V. Turma, mas assim, eu acho que às vezes o Ctrl+C, Ctrl+V é muito pela consequência. Eu acho que a rotina do engenheiro ela é agressiva demais. Né? E às vezes, muitas construtoras impõem sobre a vida dos engenheiros uma rotina que ele não dá tempo de ele ser engenheiro. Ele tem tanto controle, tanto planejamento, o cara tem que fazer PLS, o cara tem que fazer medição de empreiteiro, o cara tem que fazer FVS, a segurança do trabalho, e às vezes acontece tanto problema porque ele não sobra tempo. Eu acho que a culpa nem é dele, sabe? Eu acho que vai acontecendo tantas coisas que vai sobrecarregando. Tem obras que a gente chega que você vê que o engenheiro está sobrecarregado. O cara está até moribundo ali, porque tem uma guerra acontecendo lá de fora e ele está dentro de uma salinha ali o tempo inteiro, tem que mandar relatório, tem que mandar satisfação para um, para o outro. É tanto departamento que ele tem que ajudar que ele não consegue ser engenheiro. Talvez se ele parar de fazer tudo isso e focasse na obra, a gente teria muito menos problema. Os arquitetos, eu acho que a dica, né? Não é nem um recado, mas uma dica. Se conecte com a turma de instalações. Pensa nas melhores soluções. Porque quando eu olho as tipologias de cozinha que tem no banheiro, as tipologias de cozinha, o que muda numa cozinha? Independente da obra, é que eles ficam mudando os objetos de lugar. Aí você muda o fogão com a geladeira, com a pia, com... Essas modificações vai mexer na hidráulica, vai mexer na elétrica, vai mexer no gás. Então, assim, troca uma ideia com a turma. Define essas coisas lá no começo, porque quando você pega um arquitetônico que está pronto, eu falando como projetista, quando chega, não pode mudar. Por quê? Porque ele definiu. Então, assim, eu acho que essa conexão é muito disso, né? E o conselho para os engenheiros, sejam engenheiros. Eu sei que é difícil, mas, assim, se as construtoras não parar de ficar enchendo eles de outras atribuições de planejamento, aí ele não olha a obra. E aí você está falando, se às vezes não tem um mestre tão catimbado, você não tem um time de empreiteiros que consegue tocar. E é perigoso, cara. É perigoso. Vai acontecendo um monte de probleminha que vai virando um problemão. Né? Lucas, manda um recado aí e fala para os engenheiros de projeto, principalmente aí quando a gente precisa das interações entre as engenharias. O que tu pode dizer assim para pegar na ferida mesmo, para a gente pegar um corte e fazer polêmica em cima disso? Cara, voltando ao que eu falo, que para mim parece óbvio, mas quando eu vou a campo eu percebo que não é tão óbvio, né? Quando eu vou conversar com... Hoje a gente tem os projetistas que estão trabalhando num projeto nosso que tem essa interação toda e a gente está vivendo esse momento de como é importante ter essa interação prévia já lá na concepção do projeto. E quando eu vou conversar com alguns amigos que são projetistas ou que já estão no mercado há tempos, isso não faz parte do escopo deles de trabalho. Né? Na verdade, eles fazem o deles e eu vejo que esse é um caminho que está fadado a dar muito errado daqui para frente por conta de que quem está já se preparando para esse novo mercado vai acabar tomando conta e vai ser muito mais visado para ser um fornecedor desse tipo de serviço. Então, quem está aí ainda muito preso ao modelo tradicional lá de fazer o seu projeto e não está se adaptando a tudo isso que está vindo, a tu fazer um projeto em colaboração, e BIM, e todas essas novas tecnologias que estão vindo, está correndo um sério risco aí de ter algumas pessoas tomando os seus lugares, né? Vou deixar meu recado aqui para engenharia, Heitor, para gerar polêmica mesmo. Heitor, Lucas, né? E vocês são disruptivos, mas eu vou usar vocês como exemplo. Engenharia, deixa de achar
que é o dono da verdade. Tenha humildade para saber que pode errar, mas errar com sabedoria, com segurança. E errar, eu costumo falar que o engenheiro, ele tem um medo do erro. E tem que ter mesmo. Porque o engenheiro civil, qual é o significado do engenheiro civil? Assinar uma RT que dê a segurança da solidez daquela obra. Por que é engenheiro civil? Porque ele responde civilmente sobre o negócio. Isso é uma responsabilidade gigante, sim. Só que essa responsabilidade, por ela ser gigante, muitas vezes ela acaba travando a evolução. E principalmente, professores, encorajem os alunos a buscar. Não crie o sentimento de medo. O que eu sinto muitas vezes, Heitor, estou há 17 anos à frente de consultora incorporadora, eu sinto que os engenheiros chegam com medo. Por quê? Porque eu fui constatar isso e lá nas universidades, alguns professores, né? Não vamos generalizar, mas fica colocando medo. Ó, o cara lá só assinou. E que não pode só assinar mesmo. A gente sabe que também tem aquele engenheiro que é o Chico Xavier, né? Mas não é isso que eu tô pregando. O que eu tô pregando é que não tem que ter a segurança de fazer a coisa bem feita, de ter o estudo, de compartilhar, de questionar, de se unir. Eu vejo a classe da engenharia muito desunida. Eu vejo que hoje tem algumas frentes se unindo. Acho que o Bob é um grande vetor disso. Unam-se mais e vamos revolucionar a indústria da construção no Brasil. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Precisa, tem necessidade, tem demanda. E a engenharia só vai ser forte o dia que ela se unir. Eu vejo que dos setores hoje, a classe menos unida, está menos unida hoje é a classe da engenharia. E já chegou onde chegou. A partir do momento que a engenharia se conectar, né? Tá uma potência, né? É porque tu pega, por exemplo, os arquitetos. Tem lá um núcleo de arquitetura. Estão lá, tal. Tem a engenharia, ela tem medo, eu não entendo assim um pouco, sabe? É só tu pensar, já imaginou, vamos puxar para automobilística de novo, mas já imaginou uma concepção de desenvolvimento de um carro sem sentar todo mundo do design, todo mundo junto para discutir as coisas que estão fazendo? Não, isso, pela lógica, ela não existe. Então, não tem como tu fazer isso. E a construção civil consegue dar um jeito de fazer isso cada um no seu quadrado e depois resolver tudo lá na obra, né? Então, para finalizar aqui, pessoal, o que a gente faz é pesquisar novas formas de construir e construir novas formas de aplicar tecnologia, né? Então, o nosso olhar para o futuro é a industrialização, a melhoria dos canteiros de obra, a melhoria do produto, e através da industrialização a gente vai chegar lá. Muito obrigado, boa noite e muito obrigado, Heitor. Valeu, irmão. Muito obrigado. Por estar aqui, uma honra em Pernambuco, Recife. Obrigado, cidade de Recife. Obrigado, Lightwall, Carlos Wizard. E obrigado, Lucas, aí, pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar sempre aprendendo com os mestres. Obrigado, pessoal. Tamo Valeu, junto aí. Até a próxima.